E sendo assim, eu os convido a abrirem as Escrituras, no capítulo 5 de Mateus, onde temos feito a exposição, versículos 33 ao 37. Texto em que faremos a exposição dessa noite, dando continuidade à série de exposições do Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 5, versículos 33 ao 37, assim diz o Senhor. Outrossim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Oremos mais uma vez. Deus eterno, tua palavra foi lida. E por Jesus Cristo nós te suplicamos que assim como tu fizeste pela manhã, Senhor, mais uma vez tu fale aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê o entendimento, abrindo os nossos corações para guardarmos a tua verdade, Senhor. E que não seja a voz de homens que venhamos a ouvir nessa noite, mas que seja a tua, Senhor. Toma, portanto, o teu ministro em tuas mãos, e que a boca dele seja a boca tua, Senhor, para nós, e que todos sejamos edificados e transformados, conforme a tua verdade, e para o louvor da tua glória, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Redentor bendito. Amém. Há muitos anos atrás, houve um professor que costumava todos os anos oferecer uma medalha de ouro ao aluno que escrevesse a melhor dissertação da sua disciplina. O tema para essa dissertação era a verdade. Ano após ano, o nome de um estudante que vencia, então, a competição dessas dissertações era gravado em ouro, e este recebia uma medalha de honra ao mérito desse professor. Em determinado ano letivo, veio a esse colégio um rapaz que decidiu ter o seu nome gravado na parede da sala do referido professor, com letras de ouro, e ganhar a medalha de honra que poucos na história daquela escola conseguiram ganhar. Certo dia, enquanto o rapaz passeava de um para o outro lado do seu quarto, pensando no que haveria de dizer em sua dissertação sobre a verdade, passou na sua rua, em frente do seu quarto, um homem que há anos atrás havia ganhado a medalha de honra e cujo nome estava alistado dentre os demais em ouro naquela sala de aula. Ocorreu então à mente daquele rapaz a ideia de que, se ele pudesse ler a dissertação daquele homem, poderia então descobrir o que deveria escrever e como escrever para então vencer o concurso. Sendo assim, ele se aproximou daquele homem, ele o visitou, e lá ele pediu emprestado a sua dissertação, que anos antes havia feito, e que foi vitoriosa. Sendo assim, quando ele terminou a leitura daquela dissertação, verificou que estava melhor do que qualquer outra dissertação que ele pudesse vir a escrever. Ele se sentiu incapaz de escrever
uma dissertação naquele mesmo nível. Pior ainda, uma dissertação que pudesse superar aquela que havia sido escrita já há tantos anos atrás. Ocorreu-lhe então a indigna ideia de copiar aquela composição e enviá-la ao seu professor como se fosse de sua autoria. Pensou ele, ora, tantos anos haviam se passado, que aquela dissertação já não deveria mais ser reconhecida pelo professor. Certamente ele não lembraria mais daquilo. E assim, abafando a voz da sua consciência, ele sentou-se à mesa e copiou-a na íntegra, sem qualquer alteração. E após ter subscrito a sua cópia, com a sua assinatura, mandou-a ao professor como se fora sua. O professor, ao receber aquele trabalho, ler aquela dissertação, disse: essa, sem sombra de dúvidas, é a melhor dissertação. Certamente merece o prelo e a medalha. Então o professor gostou tanto que leu novamente. Mas enquanto ele lia uma segunda vez, o texto pareceu-lhe familiar. Lembrou-se ele de que já havia ouvido aquelas palavras e lido aquelas palavras em algum outro lugar. Então ele mandou chamar o rapaz. E quando mandou chamar o rapaz diante dele, ele então indagou: foi você mesmo quem escreveu essa dissertação? E o rapaz reiterou: sim, professor, fui eu. E ele, com um olhar sisudo, disse: meu jovem, você tem certeza que foi você mesmo? Ele disse: eu juro que fui eu. Essa dissertação foi escrita por mim. Cada uma dessas palavras e sentenças e orações são de minha autoria. O texto que acabamos de ler, meus irmãos, na maioria das traduções bíblicas para o português, muitos dos tradutores, visando prestar um auxílio maior aos seus leitores, acabaram por dividir o texto em seções, também chamadas de perícopes, dando a essas seções um título ou um subtítulo. É importante, no entanto, esclarecer aqui que esses títulos não fazem parte do texto original, quer tenha sido ele escrito no hebraico ou no grego. Esses títulos, que muitas vezes aparecem nas nossas versões escritas em português, não fazem parte do texto em sua língua original. E sobre esse texto que nós lemos agora à noite, Mateus 5, versículos 33 ao 37, alguns títulos têm sido fornecidos para essa passagem, como, por exemplo, Jesus proíbe juramentos. Ou talvez, na versão de vocês, da maioria pelo menos, que deve ser a Almeida, revista e atualizada, a popularmente conhecida como ARA, esteja só dos juramentos. Diante dessa questão, o que de fato então Jesus estaria fazendo aqui? Será que ele estaria proibindo juramentos e votos? Ou será que ele estaria ensinando aos seus discípulos como juramentos e votos devem ser realizados? Bem, nosso esforço nessa noite será para responder essas questões à luz da exposição desse texto, que eu peço que você volte para a Escritura os seus olhos e veja novamente o que diz, os primeiros versículos, e eu vou ler na versão da maioria aqui. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Vejam, toda a fé cristã está enraizada e fundamentada no princípio bíblico do pacto ou da aliança. E de acordo com esse princípio, meus irmãos, nenhum pacto pode ser estabelecido sem que um elemento fundamental a este esteja presente. A grande pergunta, então, que fazemos é: que elemento é esse? Ora, o elemento é um juramento. Os falecidos estudiosos do Antigo Testamento, Meredith Kline e George Mendenhall, da Universidade de Michigan,
analisaram a estrutura dos pactos de várias nações e viram que em todas essas alianças, juramentos eram feitos. A Escritura, isso não lhe é estranho, meus irmãos, pelo contrário. Os pactos realizados na Escritura, todos eles envolvem juramento. Juramentos estes que eram realizados não apenas pelas partes subordinadas na aliança, mas também pelas partes superiores envolvidas no pacto. E sendo assim, então, nossa fé repousa no fato de que o Senhor Deus, onipotente, pactuou com o seu povo e, ao fazer isso, selou sua aliança com o juramento. A própria Escritura nos testemunha acerca disso. Se você observar o que diz Paulo em Hebreus 6,13, Paulo diz que o Senhor, ao estabelecer a sua aliança com Abraão, veja, jurou por si mesmo, porque não podia jurar por outro maior. Logo, Deus colocou o seu caráter em risco para enfatizar a confiabilidade das promessas que fez ao seu povo no estabelecimento de sua aliança. Mas vejam que isso não é visto exclusivamente como que acontecendo apenas no Antigo Testamento. Em todo o Novo Testamento, vemos que os juramentos são feitos por líderes piedosos. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve aos Romanos e declara o desejo apaixonado de seu coração pela redenção de Israel, faz um juramento para garantir que as pessoas entendam a sinceridade de sua afirmação. Ora, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi levado a julgamento no final de sua vida, testemunhou perante as autoridades do Sinédrio de Jerusalém sob juramento. Portanto, seja como for que entendamos esse texto, ele deve ser entendido à luz não apenas do seu contexto imediato, mas também de todo o contexto da Sagrada Escritura. Não podemos pegar uma simples declaração feita por Jesus e entendê-la sem considerar tudo o mais que ele ensina sobre este assunto. Ora, certa vez Jesus disse: se 2 de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Perceba que isso não significa dizer que, porque gostaríamos de ver o fim de uma guerra ou a cura de uma pessoa com câncer, o simples fato de concordarmos sobre isso seria o suficiente para que isso fosse de fato feito, realizado, ou que isso de fato acontecesse. Essa certamente seria uma compreensão errada do que Jesus disse em Mateus 18. Logo, essa mesma convicção deve ser aplicada à luz de tudo o mais que ele ensinou sobre oração verdadeira e eficaz, que ele restringe ao que está de acordo com a vontade do Pai. Sendo assim, quando Jesus diz que não devemos fazer juramentos, irmãos, é preciso entender essa declaração do Senhor à luz de tudo o mais que ele ensinou sobre isso, bem como de tudo o mais que as Escrituras ensinam sobre juramentos. E aqui, mais uma vez, nós voltamos ao ponto que já destacamos nos sermões anteriores, que o que Jesus está fazendo aqui não é negar a lei, não é anular a prática dos juramentos, mas fazer um contraste sobre o ensino errado destas coisas por parte de escribas e fariseus e a tradição rabínica, para de fato aquilo que o próprio Deus estabeleceu em sua santa lei ao revelá-la a Moisés no monte. E, meus irmãos, os rabinos escreveram volumes e mais volumes sobre os vários tipos de juramentos e votos que o povo poderia recitar, alguns dos quais eram vinculativos e obrigatórios, e outros não. E dentro dessa coleção de juramentos e votos entre o povo judeu, acabou que essa prática caiu numa linha casuística jurídica, de modo que o espírito de fazer os votos e juramentos passou a ser, então, obscurecido. E diante dessa realidade tenebrosa, o Senhor Jesus, então, tentando corrigir os maus entendidos e o ensino errado que prevaleciam entre o seu povo do primeiro século, se esforça agora a lhes dar o correto entendimento acerca destas coisas.
Sendo assim, então, comecemos entendendo biblicamente a importância dos votos e juramentos. Eu chamo a sua atenção para que percebam que existe pelo menos 5 lugares no Antigo Testamento que ensinam sobre a santidade dos juramentos e dos votos. Encontramos isso em Levítico, encontramos isso no livro de Números, encontramos isso em Deuteronômio. 3 livros dos 5 primeiros livros da Escritura. 3 dos 5 livros da Torá. Mas não apenas nesses 3 livros, nós encontramos também esses princípios no livro dos Salmos, no livro do profeta Zacarias, onde está a ênfase de não fazermos votos falsos. E por que não devemos fazer votos falsos? Porque quando prestamos um juramento ou fazemos um voto, meus irmãos, Deus é tomado como testemunha disso e espera que, portanto, o cumpramos. No entanto, o que a Bíblia diz acerca de nós? Senão que todos somos mentirosos. Cada um de nós, em um momento ou outro, já quebrou a sua palavra. Quantas vezes não deixamos de cumprir as nossas promessas? Quantas vezes não deixamos de fazer aquilo que dizemos? R.C. Sproul conta que, certa vez, uma revista norte-americana, Family Life, publicou um artigo sobre a sua família. À época, a revista enviou repórteres à sua casa, a casa do pastor Sproul. E ele pensava que a entrevista seria apenas com ele, mas quando chegou lá, os repórteres queriam entrevistar toda a sua família. E a primeira a ser entrevistada foi justamente a sua esposa, Vesta. Ele também foi entrevistado, mas não apenas eles dois. Seus filhos foram também entrevistados. E os repórteres passaram a fazer, então, muitas perguntas e perguntas provocativas. E ele disse que, em especial, uma mexeu com ele. Quando o repórter perguntou à sua filha se seu pai, pastor R.C. Sproul, já a havia a decepcionado alguma vez na vida. A menina, então, olhou para aquele repórter e disse: sim, ele já me decepcionou. Na verdade, ele tem me decepcionado por muitos e muitos anos. Porque todo ano ele promete que estará em casa no meu aniversário, mas ele nunca cumpre a sua promessa. E, de fato, Sproul diz que por anos se ausentou dos aniversários de sua filha, porque havia se comprometido com uma conferência anual que acontecia sempre no mesmo período, o mesmo período que sua filha completava mais um ano de vida. Sproul, narrando esse fato, disse que pensou: o que há de tão importante em falar em uma conferência que me permitiria quebrar uma promessa feita à minha filha. E ele diz que aquilo lhe pesou no coração, e pesou mais ainda quando viu aquilo que a garota havia respondido, publicado na referida revista. Vocês já passaram por isso? Meus irmãos, é bem verdade que nossos filhos às vezes distorcem nossas palavras. Às vezes eles, naquela empolgação, querendo muito algo, ou querendo que façamos muito com eles alguma coisa, nos perguntam às vezes: papai, mamãe, nós podemos ir à praia semana que vem? E às vezes a nossa resposta é: vamos ver se dá certo. Mas para os nossos filhos, o que é que ressoa? Nós vamos para a praia semana que vem. Mas nós não dissemos isso. Nós dissemos que vamos ver se dá certo. Quando chegar a semana e decidirmos que não poderemos fazer isso, sabe o que nossos filhos vão dizer? Mas papai, mas mamãe, você prometeu. Você disse semana passada que nós iríamos para a praia essa semana.
Mas nós não prometemos, irmãos. No entanto, há momentos em que prometemos algo, criando assim uma expectativa no outro. E ao criarmos essa expectativa, quando ela não é atendida ou quando ela não é correspondida, o resultado é decepção, mágoa, raiva. Precisamos aprender que um simples sim ou não é a resposta suficiente em determinadas circunstâncias. Ora, casar-se na maioria das igrejas exige a realização de votos. E sabemos que, se no banco de trás de um carro um homem faz uma promessa a uma mulher, isso não é o mesmo que ele fazer uma promessa diante de testemunhas. Quer sejam os pais dessa mulher, quer sejam os parentes dessa mulher, quer sejam os amigos dessa mulher, quer seja o Estado diante de um juiz, diante de um cartório, quer seja na igreja, quer seja diante do próprio Deus. Há uma diferença gritante. E é por isso que quando eu realizo a bênção matrimonial de algum casal, eu lembro sempre ao casal que mesmo que eles ou os seus amigos e familiares não levem a sério os seus votos, eles devem levar. E o princípio é um só, irmãos. Juramentos e votos são preciosos diante de Deus. Logo, não podemos tratar como palavras ao vento. Não podemos tratar compromissos sérios assumidos com outra pessoa e com o próprio Deus como probabilidades ou possibilidades, mas como realidade. É assim num casamento. É assim quando professamos a nossa fé. É assim nos votos de ordenação, quer seja para diácono, quer seja para presbítero, quer seja para pastor. Deus olha para isso com seriedade. Deus leva votos e juramentos muito a sério, irmãos. A advertência chega até nós na palavra de Deus. Quando em Eclesiastes 5, e versículo 5 é dito, é melhor não votar do que votar e não pagar. É só lembrar do que ocorreu com Jefté e sua filha. Israel banalizou os juramentos e os votos. Os votos foram prolongados e usados em todos os tipos de circunstâncias para as quais não deveriam ter sido exigidos. E sabe por que isso aconteceu? Porque perceberam que, dada a nossa humanidade, um compromisso verbal nem sempre é vinculativo. Certa vez fui cortejado para um cargo de professor em uma escola específica. O presidente da escola prometeu muitas vantagens se eu aceitasse o cargo. Então eu fui. Mudei de bairro com a minha família. Porém, nem todas as promessas se concretizaram. E adivinha o que aconteceu comigo? Eu fiquei desiludido, frustrado. E quando tentei discutir com ele as promessas quebradas, ele perguntou a mim: eu escrevi isso, a gente assinou algum documento? Eu olhei nos olhos dele e disse: não, mas eu confiei na sua palavra. Em certo sentido, meus irmãos, Jesus está dizendo que, devido à nossa integridade, a minha e a sua, a integridade daqueles que se chamam pelo seu nome, que são chamados de cristãos, não deveria ser necessário que fizéssemos votos, que fizéssemos
juramentos. O povo cristão nunca deveria ter que prestar juramento. Isso não quer dizer que Deus esteja proibindo, que Jesus Cristo esteja nos proibindo de fazer juramentos. Não é isso. Não precisaríamos fazer juramentos, ainda que o Estado assim o exigisse. Ainda fazemos isso para não cometermos perjúrio quando estamos no tribunal, mas devemos ser reconhecidos como pessoas em cuja palavra é confiável. Sabe o que é mais terrível? É a realidade nossa. E aqui eu falo como ministro do Evangelho. Por conta de muitos falsos mestres. A dificuldade que temos de, por exemplo, abrir uma conta bancária. Quando perguntam a nossa profissão e dizemos, somos ministros do Evangelho. Parece que todas as portas se fecham. Quando vamos financiar um carro, quando vamos financiar uma casa. Aquilo que deveria ser motivo de orgulho e de alegria, de dizermos para todos, se torna opróbrio na realidade de hoje. Tiago dá muitas admoestações a respeito de uma vida piedosa, irmãos. Tiago 5,12. E ele chega à seguinte conclusão: mas, acima de tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas deixe o seu sim ser sim e o seu não ser não, para que não caia em julgamento. Logo, quando o irmão de Jesus diz, acima de tudo, eu e vocês deveríamos prestar muita atenção a isso. Porque se você diz que vai fazer algo, faça! E se você não quer fazer algo, diga isso. Diga que não está disposto a fazer, que não vai se comprometer. Nós temos vivido em meio a uma geração de frouxos, irmãos, em relação a essas coisas. Aos nossos compromissos hoje. Em situações como essa, não podemos estar comprometidos apenas pela metade. Ou nos entregamos por inteiro, ou não nos entregamos. Porque a Escritura é clara, nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos ter duas palavras, porque não há duas verdades. Não podemos ocupar os dois lados da mesma moeda. Ou estamos de um lado, ou estamos do outro. Porque com Cristo não há muro, irmãos. Com Cristo não há indecisão, nem meio termo. É sempre sim ou não. Quem não ajunta comigo, espalha, diz o Senhor Jesus. Há apenas a verdade ou a mentira, o certo ou o errado, os filhos de Deus e os filhos das trevas. E é por isso que Jesus diz, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Vejam aí, versículo 34. Nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Sabe por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Ele não está proibindo você de fazer um juramento. Como nós dissemos aqui, a nossa fé se sustenta em cima de pacto. E pacto envolve juramento. Quando professamos a nossa fé, fizemos um juramento. Então, Cristo não pode estar nos proibindo de fazer juramentos. Então, Cristo está apontando para o quê? Para uma verdade que foi dita lá no Antigo Testamento. Que todo juramento deveria ser feito em nome de Deus. Mas o que a tradição rabínica, os fariseus, os escribas fizeram?
passaram a jurar por nomes de outras coisas. E fizeram isso para que, em promessas menores, não jurassem pelo nome de Deus. Antes, eles jurariam pelo templo, pela terra, pela cidade de Jerusalém, por coisas sagradas. Ora, eles eram muito espertos e faziam uma série de distinções minuciosas do tipo: quem jura pelo templo não é obrigado a cumprir o juramento, mas quem jura pelo ouro do templo tem que cumprir a sua palavra. Porque se ele não cumprisse, o que é que teria que ser feito? Toma-se o ouro de volta, como garantia. E é interessante isso, não é? E aí é bom que as crianças agora prestem ainda mais atenção. Viu, crianças? Porque quando crianças aprendemos a fazer votos sagrados, vocês não lembram disso? Quem nunca fez juramentos do tipo: olha, eu juro que não fui eu que quebrei a vidraça da Dona Marinha. Não fui eu juro. Não fui eu que quebrei os galhos da planta da vovó, não fui eu. Se eu tiver feito isso, eu quero cegar. Ou ainda, que caia um raio na minha cabeça e me parta. E aí, quando a gente queria tornar o juramento ainda mais sério, subir de nível, o que a gente dizia? Olha, eu juro pela vida da minha mãe. Outros, eu juro pelo túmulo do meu pai, por todo o bem que a minha avó tem. Não percebemos que declarações como essas violam pelo menos 2 dos mandamentos do Senhor. O segundo mandamento, que proíbe a idolatria. E o terceiro, que proíbe o quê? O uso em vão do nome de Deus. Por quê? Ora, porque se eu jurar pelo túmulo de meu pai, sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu não cumprir a minha promessa, que se aquilo que eu estiver falando não for verdade, o túmulo do meu pai vai ser uma testemunha contra mim. No entanto, que testemunha vai ser um túmulo? Como o túmulo do meu pai vai constatar o que eu fiz ou deixei de fazer? Mesmo que meu falecido pai pudesse ver o que faço em relação às minhas promessas, ele seria totalmente impotente para me fazer cumpri-las com integridade, aquilo pelo qual eu jurei. Logo, meus irmãos, quando juramos pelo céu, pelo túmulo de nosso pai, ou por qualquer outra coisa, estamos atribuindo às coisas criadas o poder e a autoridade que pertencem somente a Deus. Atribuir ao túmulo da minha mãe onipotência e onisciência é fazer de um túmulo um ídolo que desonra a Deus e quebra o segundo mandamento. E é por essa razão que Jesus disse que não devemos jurar pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por nossa própria vida. Porque existe um lugar e um nome adequado para fazer votos e juramentos, irmãos. E que ao fazê-lo, devemos ter consciência da seriedade que é isso. No entanto, não é sobre isso o lugar que Jesus está falando aqui, mas das circunstâncias que somos levados a isso, a fazer juramentos e votos. Jesus está dizendo então que, independentemente das circunstâncias, sejam essas especiais ou não, se você é cristão, deve ser conhecido por sua palavra e não por quem jura. Sua palavra deve ser reta, suficiente. Ela não deve exigir nem mesmo um aperto de mão para que se torne válida. Nós não temos esse hábito.
Vamos combinar de ir para tal canto, dia tal? Vamos. Tu vai mesmo? Vou. Jura? Juro. Pois toque aqui. Não é assim que a gente faz? Não necessitaria ser. O simples fato de dizer, vamos para tal canto, tal dia, vamos, a resposta já está dada. Não precisava nem o outro indagar. Não, tu vai mesmo? Jura? Porque a nossa palavra deveria ser suficiente. Por que deveria ser suficiente, irmãos? Porque a palavra do nosso Pai é suficiente. E se somos filhos que honramos o nosso Pai, o que devemos fazer? Falar de modo suficiente. Sim, quando é sim. Não, quando é não. Portanto, sejamos pessoas de palavra, que por causa da palavra e nossa fidelidade a ela, possamos refletir esse tipo de integridade que dela emana, para que as pessoas possam confiar no que dizemos e glorificar aquele que é maior do que nós. Voltando então à história que iniciamos o sermão hoje, depois que aquele professor ouviu o juramento do rapaz, ele ainda se sentiu incomodado com a familiaridade em sua mente as palavras daquela dissertação. E ele resolveu então ler pela terceira vez a composição. E ao ler a terceira vez, ele lembrou que havia lido uma dissertação idêntica àquela há alguns anos atrás. E saiu então a cascaviar na sua biblioteca todas as dissertações dos anos anteriores, até chegar naquela, igual, idêntica àquele rapaz havia lhe entregue. A melhor não apenas do ano que ele havia recebido, mas dentre todas a que ele havia recebido. No dia seguinte, então, o professor trouxe a composição, aquela dissertação para a classe. E ali, então, ele contou aquela triste história. O rapaz foi expulso do colégio. Almejou o lugar dos notáveis. Almejou ter o seu nome lembrado no hall da fama de sua escola, com letras de ouro. Mas ocupou com desonra, por conta da mentira, do juramento falso, o esquecimento. Meus irmãos, as Escrituras constantemente nos lembram contra o perigo da mentira, dos falsos juramentos, da sedução e do ato de enganar as pessoas. Tais ações, vejam, não condizem com aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não condiz com o caráter daqueles que foram feitos filhos de Deus através de uma nova geração, uma geração espiritual. Tais ações condizem antes com os filhos daquele que mente e engana desde o princípio do mundo, cuja palavra não é digna de segurança, muito menos de confiança. Abram suas Bíblias em Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira.
Que sejamos achados, meus irmãos, pelo Senhor como homens e mulheres de uma só palavra, de um só parecer, de um só proceder, e que todas as palavras que saírem de nossas bocas sejam a verdade, e que todo o nosso proceder testemunhe da verdade que habita em nossos corações. Sabendo que, se algum dia falharmos, temos a Cristo, Deus de graça e muitas misericórdias, que não rejeitará um coração contrito do mal que fez, de lábios arrependidos por palavras torpes e pés apressados a correr para os seus braços, lhe pedindo perdão. Pois certamente, irmãos, assim como contou o salmista, esses, como a andorinha, arrependido do seu mal, acharão ninho para si em Cristo Jesus. Porque foi para isso que Ele nos chamou, para honrarmos o seu nome. Foi para isso que Ele nos vocacionou, para testificarmos da verdade. Façamos isso hoje, então, irmãos. Façamos isso agora. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite, a nos ensinar acerca dos juramentos e dos votos, Senhor, a nos mostrar a realidade do que isso significa e a importância que eles têm diante de Ti. Também, Senhor Deus, por nos exortar quanto ao testemunho que damos, não apenas com a nossa língua, mas também com as nossas ações. Que a nossa palavra, Senhor Deus, honre o Teu nome, sendo sim, sim e não, não. Retira de nós todo tipo de conflito, Senhor, para que não venhamos pecar contra Ti, agindo e vivendo como mornos. Antes, sejamos flamejantes com o ardor, Senhor Deus, do Teu Evangelho no nosso coração, e para a glória do Teu santo nome. Amém.